Explicação das páginas 42 a 45 da apostila de matemática, organizando em retângulos. Organizando em retângulos. Juliana faz docinhos por encomenda. Para facilitar as entregas, ela os organiza em caixas como esta: coluna e linha. Lembrando que coluna fica em pé e a linha fica deitado. Aí nós temos 5 docinhos em cada coluna e 9 docinhos em cada linha. Ela arrumou os brigadeiros em linhas e colunas. Diga aí, por que você acha que ela usa caixas retangulares? Quantas linhas de brigadeiros Juliana organizou nessa caixa? Quantos brigadeiros ela colocou em cada linha? Olhando para as linhas, qual é a adição que resulta no total de docinhos? Represente essa adição por meio de uma multiplicação. Lembram da atividade das cadeiras no restaurante? E com as mesas? Tantas mesas, tantas cadeiras. Lembra? Como a gente fez a continha de mais, que é a adição, e depois a gente fez a multiplicação, que é a continha de vezes. Vocês estão lembrados? Então, vocês vão usar a mesma linha de raciocínio para estar fazendo o cálculo da quantidade total de docinhos, tá bom? Agora, olhe para as colunas. Qual é a adição que resulta no total de docinhos? Represente essa adição por meio de uma multiplicação. O que as multiplicações têm em comum? Então, primeiro, vocês vão fazer o cálculo pelas linhas. Agora, pelas colunas, tá? Continha de mais e a de vezes, adição e multiplicação, tá bom? E depois vão responder a perguntinha: o que as multiplicações têm em comum? Podemos calcular a quantidade total de brigadeiros desta outra caixa sem contar um a um, usando a multiplicação. Contamos a quantidade de linhas e a de colunas. Veja, são 4 linhas vezes 5 colunas, que é igual a 20. Ou 5 colunas vezes 4 linhas, que é igual a 20. Tá bom? Deu para entender? Então, são 4 linhas, em cada linha tem 5 docinhos. Então, 4 vezes 5, 20. Ou 5 colunas com 4 linhas. 5 vezes 4, 20. Tá bom? O resultado é o mesmo. Lápis na mão. Juliana preparou estes quindins. Quantos quindins ela fez? Lembrem-se de linhas e colunas, tá bom? Juliana preparou beijinhos e os colocou em caixas com quantidades diferentes. Desenhe dentro da caixa vazia os doces que cabem nela. Então, caixa 1, caixa 2 e a caixa 3. A caixa 4 está vazia ainda. E são vocês que vão ajudar a Juliana a colocar os docinhos aí. Vocês podem desenhar do jeito que vocês quiserem, tá? Então, coloquem os docinhos dentro da caixa 4 para a Juliana. Lembrando que cada retângulo desse aí, que não é um quadradinho, tá? É um retângulo. Cada retângulo desse cabe um docinho,
tá bom? Podem desenhar do jeito que vocês conseguirem. Se não quiser desenhar, faz uma bolinha, faz um xizinho, do jeito que vocês quiserem. Desde que vocês ajudem a Juliana a saber quantos docinhos ela tem que pôr aí na caixa 4, tá bom? Escreva com uma multiplicação a quantidade de docinhos em cada caixa. Caixa 1, caixa 2, caixa 3 e a caixa 4, que foram vocês que ajudaram a colocar os docinhos dentro. É continha de vezes, gente, não é a de mais, tá? Então, não esquece que é coluna vezes linha ou linha vezes coluna, tá bom? E não esquece de pôr o resultado, tá? Escreva a sequência formada pelas quantidades de docinhos que há nas 4 caixas de 1, né, a 4, tá bom? Então, vocês concluam caixa 1, quanto, caixa 2, caixa 3 e caixa 4. Tá bom? Quantos doces haverá nas caixas 5 e 6 dessa sequência? Se a Juliana colocar a caixa 5 e a caixa 6, quantos docinhos a caixa 5 vai ter e quantos docinhos a caixa 6 vai ter? Vocês conseguem ajudar, por favor? Desenhe as caixas na malha quadriculada. Aí, no caso, vocês podem desenhar só os docinhos, tá bom? Então, caixa 5 e caixa 6, seguindo a sequência, tá bom? No mercado, há diferentes tamanhos de embalagens de ovos. Complete as multiplicações para representar a quantidade de ovos em cada embalagem. Ó, na primeira tem 5 colunas e 3 linhas. Na segunda embalagem tem 4 colunas e 3 linhas. Nessa embalagem é um pouquinho maior. Nós temos 5 colunas e 6 linhas. Nessa outra, nós temos 5 colunas e 4 linhas. Veja estas outras embalagens e as quantidades de ovos. Escreva o número. 1 para a caixa com 1 dúzia de ovos, 2 para a caixa com meia dúzia de ovos, 3 para a caixa com 1 dezena de ovos e 4 para a caixa com 1 dúzia e meia de ovos. Essas caixas aqui, vocês vão numerar de 1, 2, 3 ou 4, dependendo da quantidade que está discriminada lá no outro slide que eu li com vocês. Tá bom? Escreva uma multiplicação para representar a quantidade de ovos em cada caixa. Caixa 1, qual é a multiplicação? Caixa 2, caixa 3 e caixa 4. Gente, é multiplicação, a continha lá de vezes, tá bom? Não é uma adição, é a multiplicação.